Nesta aula, vamos falar sobre cor. A cor que percebemos de um objeto é uma noção perceptual. Isso é, uma cor é uma interpretação dada pelo cérebro humano para ondas eletromagnéticas em uma certa faixa de comprimento de onda. Em particular, o espectro visível é composto de ondas entre aproximadamente 380 e 780 nanômetros. Uma fonte de luz comumente emite simultaneamente ondas de vários comprimentos de onda. A função de distribuição espectral determina a energia contida em cada comprimento de onda para uma fonte de luz, como vemos aqui, por exemplo, para a luz do dia. Em particular, é muito difícil termos uma fonte de luz que emite uma cor espectral pura, representada por um único comprimento de onda. Vemos aqui exemplos da distribuição espectral de várias fontes de luz de nosso dia a dia. A cor que percebemos de um objeto depende, ao mesmo tempo, da distribuição espectral da fonte de luz que o está iluminando e também da chamada refletância de sua superfície. Essa refletância é uma função que determina o percentual da luz incidente no objeto que é refletida para cada comprimento de onda. Por exemplo, se temos uma fonte de luz com intensidade forte para os tons de vermelho, e essa fonte de luz está iluminando o objeto, cuja função de refletância espectral determina que sua superfície irá absorver grande parte das ondas no comprimento de onda de vermelho, a distribuição espectral resultante da luz refletida, que será percebida por um observador olhando para o objeto, será aproximadamente a que vemos aqui à direita. Isso é, realizamos uma multiplicação ponto a ponto entre a distribuição espectral da fonte de luz com a função de refletância do objeto. Nosso objetivo é simular esse processo para podermos definir modelos de iluminação de uma cena virtual. Para tanto, precisamos definir alguma maneira para representar essas funções espectrais dentro do computador, em nossos algoritmos. Entre os séculos 18 e 19, o cientista Thomas Young teorizou sobre a existência de somente 3 tipos de fotorreceptores presentes no olho humano. Nos anos seguintes, o físico Helmholtz realizou experimentos que suportaram a teoria de Young, onde foi determinado que esses 3 tipos de fotorreceptores são sensíveis aproximadamente aos comprimentos de onda de cores azul, verde e vermelho. Este é o chamado modelo da visão tricromática. Nosso sistema visual é composto por fotorreceptores dos tipos chamados de S, M e L, que são respectivamente sensíveis aos comprimentos de onda curtas, médias e longas, dentro do espectro de luz visível. Isto é, aproximadamente, azuis, verdes e vermelhos. Cada tipo desses fotorreceptores gera um impulso elétrico para o cérebro. Logo, em princípio, 3 números são suficientes para determinar uma cor para o sistema visual humano. Mas note uma diferença sutil. 3 números descrevem todas as cores que o sistema visual humano reconhece, mas isso não significa que 3 números são suficientes para determinar qualquer função de distribuição espectral. Isso ocorre pois existem funções de distribuição espectral diferentes que o sistema visual humano percebe como sendo a mesma cor. Por exemplo, uma fonte de luz idealizada que emite ao mesmo tempo uma luz verde em torno de 530 nanômetros e uma luz avermelhada em torno de 700 nanômetros é percebida por nosso sistema visual como sendo quase que exatamente a mesma cor de uma fonte de luz que emite somente uma onda com comprimento de 570 nanômetros, com o tom de amarelo que vemos aqui à direita. Note, entretanto, que a distribuição espectral da fonte de luz ilustrada na esquerda é bastante diferente da distribuição espectral da fonte de luz da direita. Entretanto, ambas distribuições são percebidas como sendo a mesma cor amarela, e, portanto, são chamadas de distribuições metaméricas. No modelo de cores RGB, cada cor é representada através de 3 números reais, cada um no intervalo de 0 a 1. Estes números determinam uma combinação linear de 3 cores primárias,
uma primária vermelha, uma verde e uma azul. Note que existem várias opções para cores primárias no modelo RGB, visto que temos vários possíveis tons de vermelho, verde e azul. Para cada escolha específica de primárias, temos um espaço de cores RGB diferente. Dentre essas possibilidades, existem vários padrões internacionais, incluindo sRGB, que é o padrão mais comum para imagens que encontramos no nosso dia a dia. Aqui você pode ver algumas das cores geradas pelo dispositivo onde você está vendo esse vídeo, que provavelmente trabalha no espaço de cores sRGB. No canto inferior esquerdo, você está vendo a cor primária vermelha. No canto direito, a primária verde. E no topo, a primária azul. No centro do triângulo temos um tom de cinza. Além disso, algumas outras cores importantes não estão sendo mostradas, como é o caso do preto e branco. As cores de uma imagem podem ser separadas em informações que chamamos de luminância e crominância. No diagrama à esquerda, vemos uma ilustração que representa a crominância de todas as cores visíveis pelo sistema visual humano. Obviamente, as cores que você vê nesse vídeo não são todas as cores existentes, visto que nossos dispositivos de visualização conseguem somente gerar um subconjunto de todas as possíveis cores. Num dispositivo sRGB, conseguimos gerar somente as cores que estão dentro do triângulo desenhado no diagrama da direita, o que inclui somente em torno de 36% de todas as cromaticidades visíveis. Isso é conhecido como o Color Gamut, ou gama de cores, do espaço RGB. Padrões mais modernos, como o Ultra HDTV, conseguem representar uma gama de cores muito maior, chegando até a aproximadamente 76% de todas as possíveis cromaticidades. Em OpenGL, definimos a cor de um certo pixel utilizando o modelo RGB. Em nosso frame buffer, os valores dos componentes RG e B são comumente representados com 8 bits, onde os valores em ponto flutuante do intervalo de 0 a 1 são convertidos e quantizados para valores inteiros entre 0 e 255. O número de bits que utilizamos para representar as cores é conhecido como Color ou Bit Depth. O modelo de cores RGB normalmente é estendido para o chamado modelo RGBA, onde incluímos um quarto componente, que representa um valor de transparência. Esse último componente é normalmente chamado de alfa. Como vemos aqui, quanto menor o valor de alfa, mais transparente é a cor definida. O processo de mistura entre duas cores, levando em conta seus valores de transparência, é normalmente chamado de alpha compositing, ou blending, o qual pode ser representado pela operação de combinação convexa de cores que vemos aqui. Em OpenGL, podemos representar uma cor no modelo RGBA simplesmente utilizando tuplas de 4 elementos para definirmos a cor de cada pixel. Para que os valores de alfa sejam usados como transparências na mistura de cores, precisamos habilitar o processo de blending com as chamadas de funções que vemos aqui. As constantes passadas como parâmetro definem exatamente qual será a equação de alpha compositing que será utilizada pela GPU durante o rendering.